Boa tarde a todos. Eu sou o professor Luiz Fernando, sou professor da disciplina de Educação do Campo, do IFES Campus de Ibatiba. E na aula de hoje, nós vamos discutir sobre a educação do campo a partir de diálogos e reflexões. Vamos buscar aí na legislação alguns apontamentos que se fazem relevantes para essa modalidade de ensino e também buscar alguns conceitos que são primordiais para compreendermos e entendermos as suas especificidades. Para iniciar, eu apresento aí uma poesia de Carlos Rodrigues Brandão, que vai nos mostrar a nossa relação dialética com a Mãe Terra, que diz o seguinte: a terra, arada de novo, com a alma de artista, no chão de setembro e no dia de ontem, a terra é macia e cobre de flores, de todas as cores, de todos os nomes. A pele do outono, de manhã quente, de noite tão fria, ela espera a chuva, a semente e o homem. E é nessa perspectiva de pertencimento e de cuidado com a Mãe Terra que nós vamos fazer a discussão aí da educação do campo. E para início de conversa, eu trouxe o conceito de o que é a educação do campo. A educação do campo é uma política e prática educativa que reconhece, valoriza e atende às especificidades socioculturais, econômicas e territoriais dos povos que vivem no campo, garantindo o direito à educação de qualidade, sem perder vínculos com seus modos de vida, identidades e culturas. Ou seja, a educação do campo é aquela que foi pensada e pautada para a realidade dos sujeitos do campo. E outra curiosidade que eu trago é quem compõe esses sujeitos do campo. Apesar de nós entendermos que são apenas agricultores e camponeses, está muito além. Existem outros povos também que estão compreendidos nessa modalidade de ensino. Ou seja, ela não se limita a agricultores, mas abrange a diversidade de povos e comunidades tradicionais que vivem no campo, como os povos do campo, aí vai ser agricultores, assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais, camponeses. Nós temos também os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os pescadores artesanais e ribeirinhos, extrativistas e seringueiros, e também assentados, acampados da reforma agrária, e os povos de florestas e das águas, que vai ser os caiçaras, pantaneiros, entre outros. Ou seja, tem uma diversidade de povos que estão incluídos aí nesse público-alvo da educação do campo. E para nós afinarmos os nossos conceitos, vamos fazer uma distinção de educação do campo, educação no campo e educação para o campo. Apesar de parecerem bastante similares, essas distinções são muito importantes, porque cada conceito desse vai descrever a forma com que essa educação acontece nesses territórios. A educação no campo é aquela que acontece no território rural, mas geralmente é marcada por a presença de um currículo tradicional de base urbana, com pouca ou nenhuma relação com a realidade concreta dos sujeitos que vivem no campo. Um fato muito comum é os nossos livros didáticos, os nossos currículos, que muitas vezes não dialogam com a realidade desses sujeitos. Nós estamos no interior, estamos discutindo as questões do litoral, não condiz com a realidade desses sujeitos que são os camponeses e tantas outras situações que não dialogam. Já a educação do campo, ela vai pautar-se na formação integral, tendo seu currículo fundamentado na vida e nos saberes e na cultura desses sujeitos, valorizando as suas identidades e suas experiências próprias. Um exemplo de educação do campo é a pedagogia da alternância, né? Ela vai trabalhar com a realidade desses sujeitos, valorizando os saberes vivenciais, as questões territoriais que estão perpassadas na vida desses sujeitos. E, por fim, a educação para o campo, ela vai assumir um enfoque mais capacitista, voltado para a prática técnica, incentivando uma produção sustentável e a permanência no campo, porém sem aprofundar na dimensão política e presente na proposta de educação do campo. Ou seja, essa educação para o campo, ela vai ter um enfoque mais técnico, de forma que vai formar pessoas para trabalhar no campo, mas sem
discutir sem questionar e sem militar as imposições que são postas nesses territórios campesinos. E aí, né, antes de adentrar a legislação, eu trago uma, uma citação de Paulo Nozella que vai fazer uma relação entre o campo e a cidade. O campo e cidade é relação dialética. A tese é o campo, a antítese é a cidade. Historicamente, esta qual filha desnaturada, muitas vezes contrapõe-se à mãe, envergonha-se dele enquanto explora. Em suma e politicamente, a cidade marginaliza o campo. Subestima-o, ama de forma folclórica. O filho urbano bem-sucedido sente saudade da pobre mãe distante, no interior, e nos feriados prolongados corre abraçá-la. Porém, imediatamente retorna à cidade, se apropriando furtivamente de muitos e genuínos produtos do campo. Por que eu trago essa citação de Paulo Nozella para a gente iniciar nossa discussão de educação do campo? Porque o campo, historicamente, é visto como um local de atraso, é, onde as pessoas enxergam o campo como um atraso, e não é dessa forma que as coisas acontecem. Nós sabemos que o campo é um território de produção também de conhecimentos, e é por isso que nós estamos atualmente nesse movimento discutindo e apoiando políticas que vêm mudar essa realidade que é que os sujeitos que nesse território vivem são postos. A partir da legislação, nós vamos compreender historicamente como se deu a construção dessa educação nesses territórios campesinos. E dando prosseguimento, né, à historicidade da educação do campo. Ela tem uma função. A função da educação do campo, a princípio, foi fomentar uma educação em favor da cultura e realidade contextual desses sujeitos, trabalhando com um currículo específico para evitar o êxodo rural. O êxodo rural foi uma problemática que foi enfrentada nesses territórios, porque os filhos de camponeses, principalmente, eles teriam que sair das suas localidades caso quisessem dar prosseguimento nos estudos, porque não tinha essas condições dentro dos locais onde eles viviam. E desenvolvida também nos princípios de sustentabilidade. Por quê? Os sujeitos camponeses são os produtores de 70% dos alimentos por meio da agricultura familiar. Ou seja, é um orgulho para os camponeses, de modo geral, entender que eles produzem o alimento da população do Brasil de forma geral. Então, nós temos que demonstrar esses saberes para estes sujeitos, para estes estudantes que aqui nesses territórios vivem. E aí vamos transitar pela legislação. Entendemos que a educação do campo é muito recente em termos de legislação, mas vamos entender as provocações que foram acontecendo ao longo dos anos para que ela pudesse ser efetuada. E começamos aí com o Decreto Federal de 4.958 de 42, onde houve a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário, onde houve cooperação da União com os estados para o desenvolvimento do ensino primário. Os municípios eles eram responsáveis pelas escolas em áreas rurais. E essas escolas geralmente elas eram em fazendas onde os proprietários que apoiavam os prefeitos proporcionavam esses ambientes para que os estudantes, filhos de seus trabalhadores, pudessem estudar. E a estrutura era bem precária. Fato esse, né, que nós que vivemos na zona rural conseguimos identificar. Eu li alguns memoriais de vocês e alguns retrataram essa realidade aí vivenciada, não nessa proporção, porque isso é de um tempo anterior, mas ainda se persiste essas características de precariedade no âmbito rural. Outro fato preponderante foi a Lei 4.024 de 61, onde reconhece a educação rural como uma estratégia para conter o fluxo migratório do campo para a cidade, ou seja, foi necessário criar na legislação, enxergar uma estratégia para conter o êxodo rural, porque
As famílias estavam começando a ir para a cidade com a perspectiva de melhorar a sua vida, assim como os seus filhos. Logo posterior, a Lei 5.962, 5.692 de 71, vem abordar a educação rural modestamente, porém financiada pelos proprietários rurais. E aí, né, em 96, nós vamos ter a nossa LDB, um documento que ainda se encontra em vigor, que vai começar a enxergar possibilidades para os sujeitos desses territórios. O currículo, né, no ensino fundamental e médio, com a base nacional comum e uma parte diversificada de acordo com a cultura e com a economia, trazendo possibilidade de promover adaptações necessárias para a vida rural. Porém, não há oferta de ensino superior para o campo ainda com previsão na LDB. Outros pontos relevantes são o calendário, que é propício para os alunos que são filhos de trabalhadores, que conseguem organizar-se conforme os períodos de colheita, a questão do currículo com a realidade local, porém, em prática, a gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma, né? O calendário ele é bem estático, assim como o currículo, não traz muitas essas características peculiares de cada região. E quais são as contradições que nós enxergamos na LDB? As escolas rurais elas oferecem o nível básico, enquanto as da cidade vão até o nível superior, e a lei sugere adaptação curriculares, calendário e condições de vida no campo. Contudo, percebe-se um histórico de escassez de recursos financeiros. É o que eu falei anteriormente, né? A legislação ela está aí, está posta, com bastante características favoráveis, porém, a efetivação dessas políticas que necessitam de uma atenção ainda maior de nossos governantes. E dando prosseguimento, né, nós temos aí a resolução do Conselho Nacional de Educação 03 de 2002, que, pela força dos movimentos sociais, são instituídas diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Ou seja, olhando aí onde nós estamos em termos de tempo, é muito recente as discussões para a educação do campo. Lá em 2006, com o parecer 02 de 2006, vai ter aí a disposição sobre a pedagogia da alternância, que é aquela metodologia que trabalha com períodos alternados entre tempos escola e tempo comunidade. É algo assim muito importante que vai preconizar a formação dos jovens do campo com esses saberes baseados na sua realidade. Dando prosseguimento, nós temos aí a Lei número 11.494 de 2007, que vai prever uma ponderação diferenciada do Fundeb para as escolas do campo, ou seja, recursos, já começa-se a ver investimentos. Em 2008, com a resolução 02 de 2008, vamos ter aí estabelecer as diretrizes complementares com normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da educação básica no campo. E em 2010, com o decreto 7.352, vai dispor sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que é o PRONERA. E vai trazer duas distinções muito importantes: o que são populações do campo e o que são escolas do campo. Segundo o PRONERA, populações do campo são os agricultores familiares, os extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos da florestas, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. E a escola do campo vai ser aquela situada em área rural, conforme aí o IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente populações do campo. Ou seja, não necessariamente a escola do campo vai ser aquela que está inserida em uma comunidade rural. Pode ser uma que esteja dentro de um meio urbano, porém, se tiver uma grande predominância de estudantes do meio rural, ela é considerada escola do campo e deve aí atender às especificidades desses sujeitos. Em 2011, vai ser instituído aí o Programa Nacional de Educação do Campo, que é o PRONACAMPO,
um marco muito importante. E com a resolução 08 de 2012, vamos estabelecer as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Vai começando a trazer um olhar atento para esses sujeitos que são aí invisibilizados. Em 2012 ainda, com a resolução 05 de 2012, vai estabelecer também diretrizes curriculares para a educação escolar indígena na educação básica. E com a resolução 03 de 2012, vamos ter aí as diretrizes curriculares para atendimento à educação escolar para as populações em situação de itinerância, que são os nossos alunos circenses, que também compreendem aí dentro desse público. Com a Lei 12.960 de 2014, ela vem proibir o fechamento de escolas do campo indígena e quilombola, ou seja, é um marco muito importante para este movimento. Com a Lei número 13.005 de 2014, ela vai aprovar o Plano Nacional de Educação e na sua meta 8, especificamente, vai visar reduzir as desigualdades educacionais entre diferentes grupos populacionais, que estão aí os nossos povos do campo. Em 2017, vai ter aí, com a resolução número 02 de 2017, vai instituir e orientar uma base nacional comum curricular, que ela deve ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas nas respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Apesar desse documento ser o nosso documento orientador em vigência, ele apresenta um caráter mercadológico e neoliberal, que não condiz aí com os princípios da educação do campo, porque ele é pautado em princípios que visam aí a questão do agronegócio, que não condiz com a nossa realidade. Entre os destaques que nós percebemos na base, ela não cita as escolas do campo. A palavra educação do campo aparece uma única vez no documento. É um documento bem grande, para quem conhece pode afirmar. E as escolas indígenas e quilombolas serão seu núcleo comum curricular de suas línguas, saberes e pedagogias, além das áreas de conhecimento das competências e habilidades correspondentes, desde de exigência nacional aí da BNCC. Com a resolução 6.596 de 2022, nós vamos aprovar diretrizes operacionais da educação no campo no Espírito Santo. Agora nós vamos tratar aí de algumas legislações que são previstas no nosso estado, ou seja, o Espírito Santo também estabelece diretrizes e cria uma gerência específica aí para esse movimento, chamado de GEACIC, que é a Gerência de Educação do Campo Indígena e Quilombola. Com essa organização da educação do campo, indígena e quilombola no Espírito Santo, a rede pública ela possui aí 92 escolas localizadas no perímetro rural, sendo 41 escolas uni- e pluridocentes de ensino fundamental, 24 escolas de ensino fundamental, 20 escolas, do ensino fundamental e médio, 4 escolas de ensino médio, 3 centros estaduais integrados de educação rural. Neste quantitativo destacamos as seguintes ofertas: escolas localizadas em área de assentamento e acampamento aí da reforma agrária, escola quilombola, escola indígena e centros estaduais integrados de educação rural, escolas organizadas por meio da pedagogia da alternância. Apesar de nós termos aqui no estado o Movimento Promocional de Educação do Espírito Santo, que é o MEPES, ele não se insere nas redes públicas de ensino. O MEPES é um movimento particular. E o estado também, a rede estadual, ela tem escolas que adotam aí também a pedagogia da alternância. E para finalizar esse momento de hoje, eu vou trazer um pouquinho aí da minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa recentemente aqui no nosso município de Bitirama, cujo tema foi Tecnologias Digitais na Educação do Campo, tecendo fios dialógicos de humanização e emancipação. Uma análise no contexto da Escola Família Agrícola de Bitirama. Essa investigação ela se deu sobre a ótica do materialismo histórico dialético, porque assim como vocês trouxeram lá nos memoriais, eu vi que alguns pontuaram exclusão digital,
falta de conhecimento para com as ferramentas digitais, e isso me incomodou, principalmente durante o período pandêmico. Eu era monitor de escola família agrícola e nós tivemos aí que trabalhar com ensino remoto. E muitos dos nossos estudantes sequer tinham um aparelho telefônico para receber um PDF, para conseguir estudar. Aí eu pensava, para quem efetivamente esse ensino remoto ele foi efetivo? E aí essa discussão, né, ela vem ser a minha problemática na pesquisa de mestrado e eu tive o objetivo de investigar o potencial didático das tecnologias digitais na praxis docente dos monitores da Escola Família Agrícola de Bitirama. Essa escola que se encontra na imagem aí. É uma escola que adota a pedagogia da alternância, localizada em São José do Caparaó, no município de Bitirama. A pesquisa foi muito relevante e, a partir da formação de professores, nós trouxemos dados que foram assim, preponderantes para uma discussão sobre a utilização de tecnologias dentro da educação do campo, efetivamente aí na pedagogia da alternância. E a partir disso nós entendemos que as tecnologias elas foram potentes ferramentas que podem sim impulsionar a praxis docente, porém a EFA de Bitirama ela faz uso limitado, visto que as EFAs ainda enfrentam um cenário de limitações estruturais. Apesar de a gente ter discutido que existem grandes políticas que estão sendo implementadas para esses povos do campo, mas a sua efetivação ainda está sendo assim de forma bem lenta e gradativa. E o campo é um lugar onde se materializa a luta de classe, por isso que é muito importante nós conhecermos aquilo que nós estamos produzindo e trabalhando, para nós não fortalecermos essas sobreposições de classes, invisibilizando esses sujeitos. E a formação de professores nesse âmbito se mostrou uma ação potente para o fortalecimento do ensino e aprendizagem no âmbito da pedagogia da alternância, que ela foi materializada e redimensionada no formato de e-book, que é um material que eu também disponibilizei para vocês na sala, que é esse que se encontra aí. O título dele é Semeando Gerações, Conectando Saberes, o potencial formativo das ferramentas digitais na formação de professores do campo. Esse material didático é um material didático e autoinstrucional. Aí no fundo encontra-se a capa do Pico da Bandeira, né? É uma imagem que eu quis trazer a realidade da nossa região. Eu criei também um avatar para comunicar com o leitor, para que eles pudessem ficar atentos a destaques importantes do texto, que foi inseridos com links, hiperlinks, QR codes, para que o leitor pudesse fazer uma viagem para além do material, que ele conseguisse também buscar informações externas para além daquilo que foi posto neste material. E também apresentamos as ferramentas digitais, que elas são potentes ferramentas que podem sim contribuir com o nosso trabalho de professor, de monitor aí da educação do campo. Dentre eles nós temos o Canva, o ChatGPT, o Kahoot. E dentro dessa discussão eu trago a importância da utilização, porém de uma utilização de forma crítica, sem que nós ficamos alienados nessas tecnologias, mas que nós consigamos entender o nosso papel de professor, de monitor, e consigamos aí promover uma formação crítica e autêntica para os sujeitos do campo, utilizando também dessas ferramentas. E para finalizar, eu deixo uma frase aí de Paulo Freire, né, que diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E aí até a nossa próxima aula, né? Espero ter contribuído e ter trazido algumas contribuições importantes aí no âmbito de nossa formação.